Boa noite. Estamos aqui novamente, segunda-feira, como todas as segundas, reunidas para nosso estudo Caminho, Verdade e Vida. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 33 da recapitulações. Tá? Então, nosso estudo hoje vai ser falado por todos nós, como sempre, né? Mas vamos pedir à nossa irmã Georgia para fazer a nossa prece inicial, ok? Graças a Deus, estamos aqui reunidos mais uma noite para mais um estudo. Obrigada, meu Deus, obrigada por essa oportunidade de aprendizado. Que tenhamos uma boa noite, que tudo corra bem. Muito obrigada por essa oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu colocar aqui na tela. Esqueci. Vou começar a ler para vocês, tá? Recapitulações. Por que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Então, capítulo do Evangelho, né, de João, capítulo 12, versículo 43. Esse pequeno trecho, ele se refere, né, na questão aqui porque amavam mais a glória dos homens, porque quando eles estavam no templo, né, e acho que era Isaías, se não me engano, que falava de Jesus, né, e muitos acreditavam, ficaram assim realmente envolvidos no Cristo, em Jesus, né? Mas tinham medo de colocar isso por causa dos fariseus, né? Então, porque os fariseus, no caso, eles a glória dos homens, né? Quer dizer, e não a verdadeira glória, que é a glória de Deus. Então, por isso que ele fala, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por causa esse pequeno trecho do Novo Testamento, né? Quer falar alguma coisa? Acho que isso tem a ver também com a fé vacilante, né, Selma? Porque quando a gente confia e acredita plenamente em Deus, a gente sabe que eles estavam também no início, né, desse contato com o Evangelho de Jesus, mas é essa fé vacilante mesmo, quando se crê realmente no que é o melhor, que seria esses ensinamentos de Deus, não se hesitaria, né, até em seguir a glória dos homens. Porque também, assim, como existia, assim, os fariseus, eles eram muito voltados às coisas da terra, e as pessoas tinham esse não sei, esse apego, entendimento das coisas da terra. Quer dizer, eles declaravam a fé, mas eles tinham medo de declarar publicamente, eles tinham medo de ser excluídos. Eles não queriam sair da sinagoga, como se a sinagoga fosse aquele lugar que eles ficariam desonrados, né? Quando, na verdade, Deus está em toda parte, não há necessidade, né, de templos e tudo mais. Mas ritualismo, né? O ritualismo era muito marcante naquela época, né? E por isso que eles tinham esse receio ainda de né, proclamar a fé, embora acreditassem, ficaram na deles, né? Isso faz parte, né? Um processo, é um processo. Ainda hoje, né? Mas é um processo a gente chegar lá. Já melhoramos bastante, né? Então, deixa eu ver aqui. Vamos continuar. Então, os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadência. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. Vou ler essa parte aqui, que elas estão muito interligadas, não é? Essa questão aqui, os séculos parecem reviver com seus
resplendores e decadências. Quer dizer, embora passasse muito tempo ainda, né? Você vê que ainda hoje, né? Embora já tenha desde a época de Jesus, ainda estamos, né, revivendo as coisas antigas, no caso, é como um processo, né, que nós estamos encarnando e repetindo os mesmos erros. Então, ainda hoje existem esses que têm essa fé, como dizer, até fé vacilante, mas tem aquela fé, mas tem até medo de expor as pessoas, tem um certo temor por questões diversas, né? E isso que leva a humanidade, né, a decadência, né? Aquela questão dele se perde, porque você não se impõe no que você crê, no que acredita, né? Na sua fé mesmo, no que ele está querendo, no seu propósito. E o que acontece, né? Os homens vão se perdendo disso. E aí vai se perdendo durante os séculos, porque ele não se fortalece com relação a isso, não tem o determinismo, né? Aí ele fala assim, fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Quer dizer, aquela história, está sempre se repetindo, são processos encarnatórios em que a gente está sempre repetindo de ano, né? Não vamos, a gente se prepara, vem para o plano material aqui, o mundo físico, e acaba caindo no mesmo erro, né? E aí as coisas se repetem, se repetem, se repetem. Então ele conclui que é tudo instável. Mas essas coisas da Terra, elas são instáveis, elas são transitórias, elas não são aquelas permanentes que espera de nós, não é? Então, por isso que ele fala que não adianta a gente ficar repetindo nessas questões das coisas da Terra, quando nós temos que nos conscientizar que as nossas coisas, né, como diz que o nosso reino não é deste mundo, nossas coisas também não são daqui da Terra. Nada do que a gente quer aqui, que é palpável, que é material, isso tudo é transitório, não é? Alguém quer comentar alguma coisa, algo a acrescentar? Janete, pode falar. É isso mesmo, né? Assim, em termos de humanidade, né? A gente vê que cada um de nós, como você está falando, a gente vai combinando, a gente volta para o plano espiritual, rever, né, as nossas falhas, a gente vê que realmente fez um monte de coisas erradas, aí a gente faz um novo planejamento reencarnatório, volta. E aqui, em termos de humanidade, existem descobertas, existe evolução, como ele está falando aqui, né? Resplendores, né? Então, são coisas maravilhosas que acontecem com a humanidade, mas, como você disse, fica muito preso às coisas materiais. Mas, na questão da moralidade, existe sempre essa decadência, porque até esse resplendor, esse progresso material que faz com que as pessoas fiquem assim num estado de evidência, faz com que fujam um pouco, ou não percebam, ou não queiram se ater mais nesse melhoramento moral. Sim. Então, por isso que é um ir e vir, né, de tentativas de se melhorar, vem com boa intenção, mas aí acaba se iludindo, né, com esses apelos da matéria. E aí é instável, é como ele fala, né? A gente não consegue... A gente anda um passinho, às vezes volta dois, e assim vai. Mas um dia chegaremos lá. O importante, assim, a gente, o que eu falei, que tem as coisas muito vinculadas com o estudo do Evangelho, né? A gente não pode até, de vez em quando, pular, sair do meio do caminho, da estrada, mas a gente ter consciência que aquele caminho que a gente procurou está errado, volta para a estrada, dá um pulinho de volta, ó, recua e segue adiante. Né? A gente vem cheio de boas intenções, mas das escorregadas. Mas há sempre um progresso, né? Há sempre um progresso, mesmo que seja pequenininho, mas há, né? E o mais importante nisso, para que haja realmente esse progresso, é quando nós começamos a nos entender, a nos conhecer como seres espirituais. Né? Aquele olhar para dentro, né? O olhar para dentro, o autoconhecimento é que nos faz ver as verdades dos caminhos. É verdade. Porque aí, como nós já temos os traços já muito antigos, é difícil a gente se livrar de todas essas coisas numa tacada só, pela nossa imperfeição, mas a gente tem esse conhecimento das falhas, a gente, opa, para,
Oh, meu Deus, perdão. Bate na boca. Aquela coisa, bate na boca, que está falando besteira, né? Não falava É que está tudo muito arraigado, né? Mas a gente consegue vencer, sim, consegue. Sim. É essa questão que você está falando, é o autoconhecimento. A gente tem que parar para reconhecer onde a gente está falhando para poder trabalhar aquela falha, aquele erro, né? Isso é muito importante. E ter a vontade, né? Ter a vontade, como o Leon Denis falava, né? E como os espíritos falam também, o que falta para a gente é vontade. Vontade. Falam que o esforço é bem pequeno quando se tem vontade. Porque o que acontece? Como aqui é um lindo planeta, tem muitas belezas, as pessoas ficam muito... tem muitas distrações, né? Então, elas vão postergando, elas não querem pensar, não, eu estou aqui para quê? Por que toda essa beleza está aqui? Faz parte do quê? O enfeite. Ninguém se questiona, mas elas usam aquilo assim, indiscriminadamente, sabe? Não tenta se harmonizar com a natureza, porque aquilo ali também é uma criação de Deus, que eles não estão nem aí. Quer dizer, isso atrasa muito. Então, o olhar para dentro é ter essa percepção de você olhar as coisas à sua volta também, né? Contemplá-las, respeitá-las, né? E para poder entender até por que está tudo ali, que não é só um enfeite. Né? E é exatamente essa contemplação, como você está falando, é que vai aproximar a criatura de Deus. Porque é tudo tão lindo, é tudo tão sublime, que faz com que você se sinta mais próximo a esse Deus, né? Se sinta melhor nesse mundo. É verdade. Quer dizer, é tudo a questão do olhar, né? Uhum. Que não deve ser um olhar de distração, mas de observação. Exatamente. Alguém quer falar alguma coisa mais? Vamos continuar, então? Então, a força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as mais experiências após alcançar o bom conhecimento. Né? Que é o que nós falamos, né? De repetir de ano, não é? Quer dizer, ele vem, ele faz aquele... Quando ele está na espiritualidade, ele estuda, ele começa a perceber todos os equívocos que ele teve, né? Faz todo um processo de esclarecimento para que venha e se liberte dessas más tendências. Mas o que acontece quando ele volta? Esquece novamente, né? Que fala força e o direito caminho, né? Com alternativas de domínio. Quer dizer, a pessoa acaba, o espírito humano, ele acaba se perdendo, né? Nas mais tendências, mais experiências, as mais influências, né? Mais fácil escutar as mais influências porque elas são mais, vamos dizer, familiares aos nossos ouvidos do que as boas influências, que são umas coisas que são mais recentes, vamos dizer assim, né? Então, o apelo é muito maior das nossas mais tendências, porque a gente já está há séculos vivenciando aquilo, né? Então, o que acontece é o espírito realmente, aqui na Terra, ele acaba caindo, né? Novamente no mesmo erro, né? Nem sempre, eu falo, não é que todos aconteçam isso, a gente fala isso, mas não é uma coisa geral, né? Mas a gente vê, assim, tem muitas das más tendências ainda insistem, né, no ser humano. Alguns até tentam dominá-las, né? Como nós aqui estamos, nós somos espíritas, nós temos estudo, nós temos esclarecimento, então, que nos faz assim ter um certo discernimento quando vemos ou praticamos algo que está em desacordo com o que o Cristo nos ensinou. Mas existe essa má tendência, mas o nosso estudo pela moralidade nos faz voltar ao caminho reto. É uma questão assim da gente estar sempre oscilando nessa balança da vida, né? Mas o importante é manter realmente. Né? É interessante, Selma, porque normalmente a gente fala assim,
fulano está errando porque ele nem conhece, ele não tem conhecimento. Quando ele tiver, ele vai acertar, né? Ele não tem conhecimento da doutrina. Mas aqui o Emmanuel traz, né? Multidões esclarecidas. Sim. Depois ele fala, né? Após alcançar o bom conhecimento, quer dizer, tem conhecimento da verdade, tem o conhecimento do que é certo, né, gente? Mas mesmo assim, quando retorna à carne, está escorregando, está vacilando de novo. Então a gente fica perguntando, né, por quê? Não é? Se a gente tem esse conhecimento, mas na hora de praticar a coisa fica complicada, porque são os apelos, né? Como você estava falando. Os apelos, a nossa fragilidade ainda, o apego aos bens materiais, estar na carne começa a pôr, né, a gente nesse teste mesmo, Exato. esse cheque do que realmente a gente quer, quais são realmente os nossos valores, porque uma coisa é você ter conhecimento, né? Eu tenho um bom conhecimento, nossa, é maravilhoso, né? O conhecimento da doutrina espírita, mas praticar é que são elas. Exatamente. Que aí a gente tem que mergulhar mesmo lá no fundo da gente mesmo e ver quais são essas mazelas aí que estão nos impedindo, não é? De fazer essa transformação íntima, né? Exato. Então, é muito interessante, quer dizer, não é só... Eu estou relendo o livro dos Mensageiros, né, que fala... Estou logo no comecinho, que fala dos espíritas falidos, né? As pessoas que vêm para a Terra, fala muito dos médiuns e doutrinadores, que vêm para a Terra com a intenção de ajudar através da mediunidade, e quando chegam aqui, fracassam. E eles participam de cursos, né, para serem preparados, para quando chegar aqui, fazer a coisa direitinho. É exatamente isso que ele está falando. Aí, quando chega aqui, nossa, faz tudo errado. Né? Volta, não se aguentam de tanta vergonha. Sim, né? Né? Consciência pesada, remorso. Mas o importante é essa misericórdia de Deus, né? Que está sempre nos dando uma nova oportunidade para a gente se melhorar. Só tem que acordar e acertar o passo. Vamos que vamos. Porque até como diz aqui, Emmanuel coloca, né, que diz assim, ele demonstra recapitular as mais experiências, alcançar o bom conhecimento. Quer dizer, ele fez todo o preparo, ele tem o conhecimento, está ali já inscrito, né? Mas as mais experiências que ele já teve de vidas anteriores, elas ficam lá, ó, burilando, lá, mexendo mais com eles do que as boas, né? Estou muito tempo fazendo coisa errada para aprender a fazer o certo. Demora uma vida. Ou crianças que somos. É verdade, crianças espirituais. Não vamos usar isso de argumento para nos justificar dos nossos erros. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Tem muita gente justificando. Não, tem todo tempo pela frente. Só que o erro leva a dor, é isso que a pessoa não para pensar. Eu posso até não querer progredir, eu quero deixar para depois, só que isso tem um preço. Né? Você não vai ficar simplesmente fazendo tudo errado e Deus, que é misericordioso, vai ficar aguardando. Tem um preço. E você vai acabar sofrendo com isso. Né? Com os equívocos. Porque, querendo ou não, você acaba envolvendo outras pessoas naquilo, né? Porque a gente não vive só, tem os relacionamentos. Então, quando você quer parar, estagnar, não quer crescer, você também está envolvendo outras pessoas ali contigo, não é verdade? E aí tem que ter o preço, né? Num dos estudos que eu fiz, né, de Memórias do Suicida, exatamente falou sobre isso. O que você faz ou deixa de fazer também, quando deveria, ela faz aquele efeito dominó, que não interfere, não prejudica só a própria pessoa, não é só a mim que fiz ou não fiz, mas é todos os que estão à volta, e às vezes aqueles lá, mais, entendeu? Porque as minhas atitudes elas vão movimentar algo ali na frente. E se não movimentar, né, ela vai acarretar em uma outra situação. Então, isso é muito importante que nós pensemos, né, nas nossas ações com isso, porque ela sempre vai acarretar algum dolo a alguém. Mas é a nossa visão egoísta, né? A nossa visão egoísta de achar que eu estando parado, é só comigo que vai, até no sentido de prejudicar, vai ser só a mim que prejudica, mas não é assim, né?
tem que ter o sentido comunitário, né? Que é o que falta ainda à humanidade, a questão do egoísmo, né? Que quando as pessoas começarem a perceber que o egoísmo não cria nada de bom, né? E começar a expandir, né? A relação de amor para os outros, É o né? bem comum, aí, né? aí eu acho que a humanidade vai dar um grande salto. Vai. Ajuda muito, né? É verdade. Alguém quer falar alguma coisa mais? Eu queria falar um negocinho. Pode. Dá tempo ainda? 8 Dá minutos para sim. falar. Pode falar à vontade. Porque é assim, não se fala assim, será mais cobrado a quem sabe mais? Não tem um negócio desse assim? Sim. Isso. Então, eu acho que isso também afugenta muita gente da doutrina. Porque quando eles descobrem isso, eles preferem ficar na beleza do planeta, entendeu? Curtindo as belezas naturais. Por que eu vou ter que dar tudo certinho? Verdade. Mas se ele já sabe, não adianta. Ele já sabe e ele acha que eu vou fugir daqui. Não adianta, ele já Não sabe. adianta, não. Ele já A veio cobrança sabendo. vem, né? A cobrança vai vir de qualquer jeito, porque ele já veio sabendo. Meu enteado Não falava tem para onde fugir. Meu enteado falava isso com 12 anos, mais ou menos. 12, 13 anos, ele falou isso. Não, mas então eu não quero mais aprender, porque aí eu não vou estar cometendo pecado, não vou estar em erro. Eu falei, meu querido, você já tem, o conhecimento já está aí. Não tem mais como acabou. Aí, mas eu não queria. Tem que aproveitar a chance e evoluir, né? O nosso progresso não tem jeito, ou vai ou vai. Não tem como parar. É melhor antes que mais tarde, gente. É muito melhor. E principalmente, nós temos que lembrar que nós estamos já vou dizer, no derradeiro, né? Na questão assim, ou você aprende ou você vai lá para outra escola. Outra escola vai bem repetir. pior. Entendeu? Então, nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora, é a nossa última oportunidade de fazermos algo para nós mesmos e para o mundo, o planeta, né? Porque o planeta evolui conforme nós evoluímos, é claro. Então, se você não quiser, não se sintonizar com a frequência que está sendo colocada aqui neste mundo, cara, você não vai repetir de ano novamente aqui, não. Você vai para outro lugar pior. Então, quer dizer, ou dá, ou vai, como disse a Janete, porque não tem como. Temos que lembrar disso. Vai mudar de escola, né? Vou deixar para depois. Tá bom, deixa para depois. Deixa para depois. Pois não vai dizer que a cigana te enganou. Pois é. Que saudade daquele planeta. Que eu tenho que comer com as mãos, tenho que caçar. Você sabe que a única coisa que me deixa preocupado é assim, pessoas que eu gosto não aceitam assim né? Aí eu fico pensando assim, caramba, se essa for a última chance que a pessoa tiver, eu não vou ver mais aquela pessoa. Vai, João, vai. A última chance para continuar nessa onda desse progresso, mas o progresso dela vai acontecer também. E um dia a gente vai se encontrar lá em cima. Todos vamos ter oportunidade de nos encontrarmos. Pode se atrasar um pouquinho, entendeu? Essa questão da Selma está falando da última chance dessa linha evolutiva em que a gente está, no planeta Terra. Mas Deus não deixa jamais de dar oportunidade de crescimento. Mesmo que ela vá para um planeta primitivo ou um outro de expiações, a Terra passando para a regeneração, ela vai continuar tendo, ela ou ele, vai tendo a oportunidade de crescer. E a gente vai se encontrar. Você pode vir a ser um mentor dela, pensa bem. Olha só, viu? Se prepara para ser mentor, viu? A gente não vai se perder, não. A gente não se perde, não. Eu sendo mentor é meio perigoso, enfim, tudo bem. Mas vai ser assim, vai. A gente vai ser anjo um dia. Então, um dia vai ser mentor. Certo. Primeiro mentor, depois, né? Até chegar a anjos. Aí tá certo. Mentor é uma tarefa. Ser mentor é uma tarefa muito difícil, porque ele não é um espírito perfeito. Ele também está em ascensão. Ele também está lá, olha, burilando as suas faltas.
Ser mentor é exatamente isso, é aquele que está realmente galgando um degrau a mais, então ele precisa dessa aprovação, ensinar. E quando ele ensina o certo, ele também está se corrigindo. É uma tarefa difícil, não é fácil. E se a gente for pensar, será que a gente não é um pouco desse mentor para outras pessoas com quem a gente convive? Mal comparando, eu não estou falando que somos evoluídos, mas dentro dos nossos relacionamentos, será que em determinadas situações a gente não é um pouquinho mentor de algumas pessoas que a gente para tentar orientar, para tentar aconselhar, não é? Até os pais com relação aos filhos, filhos com relação aos pais, por que não? Não é? É uma orientação, uma pessoa que está querendo que o outro cresça, então vai aconselhar, vai dar carinho, vai dar amor. É um papel de mentor, né? Mal comparando, logicamente, mas acho que a gente está até ensaiando um pouquinho disso, né? É verdade. Vamos continuar, que ainda dá para a gente falar um pouco mais. Vamos lá. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável, porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. E importa reconhecer, porém, que, no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Né? Então, o que tem a falar um pouco, Janete, sobre esse tema? Eu acho que essa paz, como ele está falando aí, muitas vezes a paz que as pessoas no mundo procuram é ter uma vida estabilizada, com muito conforto material, é eu poder ter todo tipo assim, de bens materiais mesmo. Se eu tiver uma boa casa, se eu tiver condições de viajar bastante, de comprar tudo que eu quero, eu estou em paz, não é? Então, essa é a questão. Essa paz, muitas vezes, que as pessoas acham que é paz, seria só adquirir os bens materiais. Mas a gente sabe que a paz não é isso. A paz é você estar bem com você mesmo quando você vive no mundo com muitas pessoas e que você sabe que está fazendo a sua parte. Como Jesus falou, né? Praticando a caridade, praticando a fraternidade. Mesmo que você não tenha todos os recursos materiais que você gostaria de ter, mas você está em paz. Eu conheço pessoas, sabe, que são assim muito desprovidas de recursos materiais mesmo, sabe, que têm até os recursos essenciais apenas para sobreviver, mas são pessoas que passam muita paz e que vivem em paz, são felizes com aquilo que têm, porque vivem assim para auxiliar outras pessoas que precisam muito mais do que elas, entendeu? Então, mas também eu não estou dizendo que a pessoa tenha que ser pobre para encontrar a paz, né? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que isso depende de como você vive. Ou você pode ser rico, tendo essa paz interior, você pode ser pobre, tendo essa paz interior. Tudo depende do que você faz, da maneira como você vive em fraternidade com todos os seus irmãos, que é isso que traz essa paz. Eu vejo um pouco disso nesse texto. É verdade. Vamos deixar nossos complementos para a segunda parte agora? Um minutinho, né? Ninguém no meio da fala, né? Do raciocínio. E voltamos daqui a pouquinho, tá? Tá legal. Bem.